Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 13 de agosto de 2022, sabadão. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, sábado, Ligas Europeias, a gente tem a estreia do Campeonato Italiano, o Campeonato Espanhol também, ó, esqueça tudo. Voltamos aí, acredito que a qualidade da imagem tá melhor, a qualidade do som tá melhor, a cara não tem jeito, tá? A cara não adianta que não vai mexer, mas o restante aí acho que tá show de bola aí. Vambora aqui, voltou as ligas, voltou jogo pra caramba, mais de 20 jogos pra gente, então pra cima. 6 horas da manhã, já vamos começar lá no olhinho puxado. Coreia, hein? Temos aqui o brabo e atual líder, Ulsan Hyundai, vai receber o Daegu. Vamos lá. O Ulsan Hyundai, embora seja líder, ele tá vendo essa distância que ele tinha do segundo colocado cair. Se você reparar, dos últimos 5 jogos, ele venceu apenas 2, por mais que esteja invicto, tem empatado. Empate a gente sabe que é muito ruim para quem tá brigando lá em cima. Só que vai enfrentar o Daegu, que é um time num péssimo momento. Dos últimos 5 perdeu 4, são 3 derrotas seguidas. Pode ser um jogo interessante pro Hyundai voltar a vencer aí e dar uma levantada. A diferença é que já foi de 10 pontos, se não me engano eram 10, agora tá de 4. 4 não, 3 pontos. E temporada passada foi a mesma coisa. O Hyundai disparou lá na frente, o Jambu que começou devagar, foi chegando e acabou sendo tetracampeão de forma consecutiva o Jambu, que é o Penta, tá? Que é o Penta. Vamos lá, o Hyundai fez em 25 jogos, ganhou 15, empatou 7, perdeu 3, perde pouco, mas se você reparar, ele empata bastante. Fez 37 gols e sofreu 22, é o melhor ataque da competição? Não, o melhor do Suwon, mas é um time que faz muito gol. E o Daegu, em 26 jogos, ganhou apenas 5, empatou 12, é o time que mais empatou no campeonato, então toma muito cuidado com isso. Fez 33 gols, né? Faz uma quantidade até razoável de gols, mas sofre 35, sofre bastante. E o Hyundai jogando dentro de casa em 13 jogos, fez 20 gols, sofreu 12, ganhou 8, empatou 4, perdeu apenas 1. É o melhor mandante aqui da competição. E o Daegu fora de casa não venceu ainda, só que de 13 jogos ele empatou 8, ele empatou mais da metade. Fez 14 gols e sofreu 21. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Nos últimos 10 em 9 foram ambas marcam, então é um histórico de confronto de gols. O Hyundai não perde a 6 jogos, mas vem sofrendo gols a 8. Dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcam. Daegu 3 derrotas seguidas, 8 jogos sem vencer, 7 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. Vou tentar falar um pouquinho mais rápido porque é muito jogo, tá? Então vamos lá, tropa. Para esse cenário aqui, acredito que o Hyundai vai vencer? Sim. Só que tem esse risco pelo fato de ele estar empatando bastante e enfrentando o time que mais empatou na competição. Para mim, a odd ideal aqui pra gente seria 1,50 pra gente estar indo com o empate anula. Mas dá para ir com a vitória seca, tá? O Hyundai é um time bem melhor, vai pegar o Daegu que tá nesse péssimo momento, provavelmente o Hyundai vai vencer. Só que para mim a melhor entrada para colocar no bilhete, mais de 1,5 gol. É muito difícil do Hyundai em casa, a gente não vê pelo menos 2 gols. É um time que tem sido over muito nesses últimos jogos. O Daegu também quer sair dessa situação. 7 jogos sem vencer, ele quer se expor. Então veja aqui um jogo para pelo menos 2 golzinhos, tá bom? Vou cravar aqui um 2-1 pro Hyundai e é isso. Seguindo na nossa queridíssima Ásia, só que mudando o país, saindo da Coreia, indo para o Japão, temos o jogo também de um brabo Yokohama Marinos que vai receber o Shonan. Esse jogo aqui tem uma particularidade muito interessante que eu vou contar no final, tá? Que torna esse jogo muito perigoso. Vamos lá, o Yokohama é o líder dos últimos 5 jogos, perdeu apenas 1, é um grande time, só que venceu apenas 2 também, tem esse detalhe. E o Shonan não vence há 4 jogos e dos últimos 5 venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada na classificação. O Yokohama é o líder, né? Ele está com a grande possibilidade aqui do mundo de tirar essa hegemonia do Kawasaki Frontale, que é o time do Damião, o time que ganha, pô, não sei quantos anos seguidos, dispara na liderança e o Kawasaki está sofrendo problemas, muito problema com relação ao elenco, jogadores que saíram e o time não se reestruturou, mas está aqui na briga ainda, né? Mas vamos lá, vamos focar no jogo do Marinos. O Marinos, em 24 jogos, ganhou 14, empatou 6, perdeu apenas 4, fez 51 gols. É o melhor ataque disparado, tá? Porque o segundo melhor ataque tem 12 gols a menos e sofreu 27. E o Yokohama, ele teve, já desde a temporada passada que ele faz grandes temporadas mesmo, quase ele beliscou o título, né? Fez uma campanha de recuperação ali e ele descobriu que o segredo, não tem jeito, é botar brazuca no time, show de brasileiro no ataque, o ataque tá voando desde então.
O Shonan é um time que sempre fica aqui na parte de baixo da tabela, não cai, né, mas também dificilmente almeja alguma coisa. Em 24 jogos, ganhou apenas 6, empatou 7, perdeu 11, fez 19 gols, tem um ataque muito fraco, né, fez menos gols do que partida, mas sofreu 30. E o Yokohama dentro de casa está invicto, são 9 vitórias e 2 empates, fez 25 gols, é uma média de mais de 2 gols por partidas feitos dentro de casa e sofreu apenas 6. E o Shonan, fora de casa, ganhou apenas 3 em 11 jogos. Deixa eu olhar aqui o histórico, quando elas se enfrentam nos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. O Marinos não perde para o Shonan 3 jogos. Marinos vem de 3 derrotas seguidas, mas aqui acaba englobando Copa. E muitas vezes esses times vão com time reserva na Copa. No Japão o pessoal não liga muito não, os times que estão brigando ali em cima, né? O foco do Marinos é de fato ser campeão aqui, ó, depois de milhares de anos que ninguém tira do Kawasaki Frontale. O Yokohama Marinos dos últimos 9 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. O Shonan não vence há 4 jogos, é um time under, até porque tem um ataque bem fraco, um ataque que tem menos gols do que partida. Tropa, para esse cenário aqui, casa, empate anula, tá? A gente tem uma cotação interessante, não vejo o Marinos perdendo esse jogo, no máximo empatando, até porque ele está invicto dentro de casa, tem uma grande probabilidade dele vencer, só que para botar a vitória eu colocaria uma vitória seca sem bilhete, no bilhete empatezinho anula. Dá para buscar 2 gols? Dá, mas aí seria mais por conta do Marinos, né? Porque o Shonan tem um ataque mais fraco, aqui eu ficaria só no mercado de resultados. E a particularidade é que, cara, eu não gosto de entrar contra o Shonan. Sempre que eu boto alguém contra o Shonan vence, inexplicavelmente, tá? E por isso que vocês nunca vão me ver falando contra o Shonan. Eu vou porque o Marinos está numa fase ótima e eu acredito no Marinos. O Kawasaki sempre me decepciona contra o Shonan. Vamos ver o Marinos aqui. Para mim, 2-0. 10h30 da manhã, ainda agora para o Campeonato Alemão, o jogo do Bayer Leverkusen, que vai receber o Augsburg, as duas equipes que perderam a primeira partida. O Bayer Leverkusen teve 4 gols anulados contra o Borussia Dortmund, acabou perdendo por 1-0, e o Augsburg foi sacolado dentro de casa contra o bom time do Freiburg, tá bom? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, né, a classificação. Vamos olhar a classificação rapidinho. O Augsburg tomou 4, né, só tá na frente do Frankfurt, que foi macetado pelo Bravo de Munique, e o Leverkusen está aqui também com uma derrota. Quando elas se enfrentam, nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Leverkusen não perde, olha só, não perde para o Augsburg apenas há 20 jogos, tá? Então vamos carimbar. Freguesia tá rolando aqui. O Bayer Leverkusen veio sofrendo gols há 3 jogos, né? Mas aqui é pré-temporada. Teve a Pokal aqui que o Bayer Leverkusen foi eliminado pela Pokal. Bom, bem lembrado aqui contra um time, acho que da 5ª divisão. Mano, mó várzea o campo, tá ligado? Mó doideira, mano. E tá aqui, dois placares adversos já no início da temporada. E o Augsburg mandou bem aqui, contra o time também fraco, e tomou essa pecada. Tropa, por que eu apertei aqui, Deus? Vamos lá. 2 cenários para esse jogo. Para mim, tá? Para mim o Bayer Leverkusen vence, tem um grande time. O Bayer Leverkusen tem um grande time, é um time muito melhor que o Augsburg e tem muito essa necessidade de vencer pela essa má estreia na temporada, tá bom? Outro cenário aqui que pode ser interessante, até por conta do Bayer Leverkusen ter que vencer esse jogo, a gente está explorando gols, tá? O Bayer Leverkusen é um time over, é um time que faz muito gol, leva muito gol também, tá dentro de casa, sabe dessa pressão de ter que vencer, e eu acredito sim que pelo menos 2 gols ou 3 gols a gente assista, dá para ir também com mais de 1,5 gol ou até mais de 2,5 gols. Essa vitória é interessante, pelo menos pelo que eu vi da primeira rodada, o Augsburg vai sofrer, tá? É um time que provavelmente vai vir aqui para lutar contra o rebaixamento. E o Bayer Leverkusen é um bom time, é um grande time que está na Champions League, né? Acredito que logo ele vai sair dessa situação aqui, vai começar a vencer, e esse jogo para mim é o start. 3-1. Continuando aqui na Alemanha, às 10h30 da manhã também, eu tenho Leipzig contra a Colônia, jogão de bola. O Leipzig que tá para trazer o Werner, hein? Tá para trazer o Werner. Empatou o primeiro jogo, Colônia que venceu. O Colônia fez uma grande temporada a passada, só que o Colônia perdeu o seu principal centroavante. Deixa eu ver se eu fechei isso aqui não pode. O Colônia perdeu o seu principal centroavante. Modeste foi pro Borussia Dortmund e eu quero ver como o Colônia vai se virar sem ele, cara, essa temporada, porque a temporada passada foi um absurdo. Vamos dar uma olhada aqui, quando elas se enfrentam nos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols, nos últimos 10 em 9 foram ambas marcam, normalmente confronto de gols. Leipzig não vence a 3 jogos, vem sofrendo gols a 6, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam, e o Colônia dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, para esse jogo aqui, eu acredito que o Leipzig deva vencer, mas, cara, o Leipzig, temporada passada ele começou muito mal, e essa temporada eu vou dar uma segurada antes de buscar a vitória dele, tá? Mas eu venho com mais de 1,5 gol, e ambas marcam nesse jogo, as duas opções vêm muito quente,
tá bom? E eu ficaria mercado de gols, tá ligado? Até o 2,5 dá pra buscar também. Mas vitória, assim, só ao vivo. Pré-live eu fico de fora. Pra mim, gols, jogo de 2-1 pro Leipzig. 11 horas da manhã, jogo do gigantesco da colina, vai receber o Tombense. E é o seguinte, Vasco empate anula, tá? Apenas, Vasco não tá bem, dos últimos 5 jogos, o Vasco venceu apenas 1, perdeu 2, só que o Vasco é um time dentro de casa, um time completamente diferente fora de casa. Ingressos esgotados já há muito tempo, desse jogo, cara, esse ingresso ele esgotou em horas. Se você pegar aqui o Vasco como mandante, são 7 vitórias em 5 empates. Acredito que o Vasco não perca esse jogo, no máximo empata. Sendo bem sincero, para mim o Vasco vence esse jogo, mas para não correr o risco eu vou ficar de empate anula, beleza? E é isso aqui sem muito quase. 1-0. 11 horas da manhã, jogão aqui, e jogão mesmo. Eu tenho um Arsenal contra Leicester City, o Arsenal com um time renovado ali. Molecada, juventude, já começou bem. O Leicester estava ganhando o jogo de 2-0, tomou um empate, tomou até a virada, só que anularam o gol. Então, assim, jogo de gols, tá? Quando elas se enfrentam, nos últimos 7 jogos em 6, a gente teve menos que 3 gols. Mas se a gente olhar aqui os confrontos diretos, ó, tudo teve pelo menos 2, ó. 2-0, 2-0, 3-1. O Arsenal vem de 7 vitórias seguidas, 3 jogos sem sofrer gols. Claro que essas 7 englobam amistoso. Últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Leicester não perde a 6 jogos, dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 8, ambas marcam. Tropa, mais de 1,5 é o que normalmente a gente vê quando as duas equipes se enfrentam ou venham para buscar isso, tá bom? 2,5 em ambas marcam, eu considero um pouco arriscado, para mim é um joguinho mais de bilhete. Dá para ir com o Arsenal empate anula? Dá, o time do Arsenal tá muito bom, cara, é um time que eu quero ver muito essa temporada os jogos do Arsenal. Mas por ser início de temporada, tá ligado? Ver se o Arsenal vai ser só uma eterna promessa ou realmente vai ser um time que vai jogar bola, talvez seja interessante dar uma seguradinha aí um pouquinho, pelo menos mais umas rodadas, tá? 1-1 ou 2-0 pro Arsenal. Também às 11 horas da manhã temos o brabo Manchester City, vai enfrentar o Bournemouth. O Bournemouth ficou um time que subiu para a primeira divisão agora, mas já venceu o primeiro jogo por 2-0. Manchester City também, 2 gols do Haalandinho. Não vou ficar em cima do muro, tá? Vitória do City no primeiro tempo. Se você quiser ser um pouquinho mais conservador, dá para buscar mais de 0,5 gols no HT. O Manchester City é um time que, baseado na temporada passada, é um time que quase todos os seus jogos dentro de casa, ele já atravessou o primeiro tempo vencendo. E é isso que eu quero explorar, até porque a gente não tem cotação. Outra coisa interessante para o Manchester City ter mais escanteios. É muito difícil ter um jogo do Manchester City que ele tenha menos escanteios que o seu adversário, né? Ou até igualado, é um time que joga na pressão, é um time que faz 2-3-0 e continua atacando aqui no campeonato inglês. Então é interessante também essa entrada aqui comparativa de quem vai ter mais escanteio. Também acredito muito no City. Gol do Haalandinho também, quem quiser botar, a chance é enorme, principalmente jogando contra o Bournemouth, jogando dentro de casa. É o cobrador de pênaltis agora, o Haaland, então pode ser interessante também essa entrada. 4-0. 1h30 da tarde, estreia do campeonato italiano, o atual campeão Milan vai receber a Udinese, já um jogão, hein? Jogão. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, quando elas se enfrentam nos últimos 9 jogos em 7, a gente teve menos do que 3 gols, mas se a gente olhar os últimos confrontos, 1-1, 1-1, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, ó. 1-1, 1-1, 1-1, 2-1, 3-2, só teve um jogo aqui com menos do que 2 gols e foi lá em 2019, 25/8 de 2019. O Milan, 3 vitórias seguidas, dos últimos 6 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. A Udinese vem sofrendo gols a 5 jogos, dos últimos 9 em todos os 9 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcam. Tropa, é início de temporada, né, o Milan atual campeão, teve algumas baixas ali, principalmente ali do Kessie, que foi seu principal meio campo temporada passada. Então quero ver como vem o Milan. Eu acredito que vai vencer, mas eu não viria para esse jogo aqui sem um empate. O que eu aconselho para esse jogo? Gols. O Milan é um time over, principalmente dentro de casa. A Udinese é um time over. Elas se enfrentam, né? Quando elas se enfrentam, normalmente 2 gols a gente vê. Eu acredito que dá pra gente explorar 2 golzinhos aqui. Acredito que o Milan deva vencer, mas vai sofrer um pouquinho. Um 2-1, de repente um 2-0, aquele 1-0 com um golzinho no final pra dar aquela tranquilidade, mas só no final. Eu acredito que a gente vai ficar nessa faixa aqui. Dá pra explorar a vitória do Milan, tá? Não tô falando que é uma vitória ruim, não. Mas por ser início de temporada, eu queria ver primeiro o time do Milan jogando para tirar uma base aqui do que a gente vai ver essa temporada. Seguindo o campeonato italiano, 3h45 tem o Inter contra a Lecce. Esse jogo aqui eu já prefiro colocar a vitória da Inter, tá? A Inter ela veio com o Lukaku novamente, a Inter é um grande time, o Lecce é um time que acabou de subir para a primeira divisão. Eu não vejo a Inter tropeçando.
até porque a Inter vai querer morder esse título que perdeu para o Milan na temporada passada, e eu vou cravar essa vitória da Inter. Dá para buscar 2 gols? Jogo da Inter com certeza dá para buscar. Inter vem de 4 jogos sem vencer, vem sofrendo gols a 5 jogos, dos últimos 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. Deixa eu ver aqui, a Inter fez amistoso pra caramba. Mas sim, tropa, vitória da Inter, mais de gol e meio é interessante, tá? Se você quiser, se você tiver meio receoso, porque é primeiro jogo de temporada também, igual ao Milan, pode ser. Mas aqui é mais pela disparidade do elenco que eu iria nessa vitória. O jogo do Milan, a Udinese sempre é um time casca grossa, tanto que o Milan não vence a Udinese, né? Deixa eu só voltar aqui, estamos falando de italiano, né? Acho que vocês... Ó, os 3 últimos jogos, o Milan não venceu a Udinese, então para mim é um jogo mais complicado. Esse jogo aqui tende a ser mais tranquilo pela diferença de elencos, 2-0 para a Inter de Milão. 4 horas da tarde eu tenho a estreia do Barcelona e esse jogo para mim vai depender de um detalhe muito importante, que é o quê? O Barcelona ainda não conseguiu inscrever suas contratações por causa do fair play financeiro da FIFA. Eu vi que hoje eles venderam uma parte lá do, não sei o que, estúdios dele lá por 100 milhões. Então é uma coisa que já ajuda ali nas finanças do clube. Estão tentando vender o De Jong, né? Uma hora vai para o Manchester, outra hora vai para o Chelsea. Então assim, o Barcelona, talvez ele consiga inscrever hoje. Pelo menos ali o Lewandowski, o Rafinha. Agora o Kessie, tem uns caras ali que já ficaram mais para depois. Sim, Barcelona conseguiu inscrever Lewandowski e Rafinha. Eu vou na vitória do Barcelona aqui com muita tranquilidade, até para buscar um gol no primeiro tempo. Barcelona não conseguiu inscrever os caras, já é um jogo que eu deixaria para ao vivo, tentar buscar uma cotação maior. Por mais que o Barcelona do Xavi jogue bem, né, um time bem melhor que o Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano foi uma surpresa a temporada passada, mas jogando dentro de casa, chegou a ser o melhor mandante. Eu acho que já estava mais do que 10 rodadas, ele ainda era o melhor mandante. Mas visitante era um mau visitante. E aqui eu acredito muito que o Barcelona vai começar bem. O Barcelona investiu para ser campeão, para pelo menos brigar ali cabeça com o Real Madrid. E vai começar vencendo, na minha opinião, tá? Mas depende muito dessa entrada, só vai ter valor se a gente tiver os recém-contratados aqui. 2-0 pro Barça. 4 horas da tarde, francês, a gente tem o PSG do Neymar comendo a bola, né? Messi ali também jogando, tentando já começar a se adaptar ao futebol francês. Parece que o Mbappé vai jogar esse jogo. Vai enfrentar o Montpellier. Dentro de casa, a vitória do PSG no primeiro tempo, ou buscar um golzinho no primeiro tempo. Não tem muito o que inventar aqui. Quiser buscar 2,5, mais de 2 gols e meio, dá para buscar. Mas para mim a melhor entrada é buscar algo no primeiro tempo, tá? O PSG tá jogando muita bola, tá jogando muito em cima do adversário. Já começa ali uma pressão absurda dentro de casa contra esse fraco time do Montpellier. É jogo pro PSG vencer com tranquilidade. Ou pelo menos fazer um golzinho ali, de a gente ter um gol no primeiro tempo. 3-0. 4h30 da tarde, Brasileirão, Goiás contra Avaí. Eu venho aqui para buscar uma coisa de bilhete, tá? Eu venho aqui para buscar um gol do Goiás, apenas. Mais de 0,5 gols pro Goiás. Por quê? Porque o Goiás fez gol em todos os jogos como mandante, tá? Em todos os 10. Fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o Atlético Mineiro, enfim, o Goiás ele fez gol em todo mundo que ele jogou dentro de casa. Então, eu vou buscar um gol do Goiás, principalmente nessa defesa horrível do Avaí, que em 10 jogos sofreu 19 fora de casa. Dá para buscar um dupla chance aqui pro Goiás? Dá, mas são 2 equipes aqui que, pô, tropa, são 2 equipes ruins, tá ligado? Então, para mim, a melhor entrada é buscar um gol do Goiás, independente dele vencer ou não. Eu acredito que ele vai chacoalhar aqui a rede do Avaí, tá bom? Apenas isso, baseado em estatística. Continuando em estatística brasileira, agora na Série B, tropa, olha só, a Chapecoense é a melhor visitante, não é isso? Ou eu tô errado? Ó, é Cruzeiro contra a Chape. A Chapecoense é a segunda melhor visitante. Ela ganhou 4, empatou 5, perdeu 3. O Cruzeiro, cara, aí que é a pica da parada, mano. O Cruzeiro dentro de casa são 11 jogos, 11 vitórias, tá? Apenas. Ganhou todas dentro de casa, 100%. Vai pegar a Chape, que não vence, mas é um time que empata bastante. Ó, os últimos 5 empatou 4. Mas eu não vou ficar em cima do muro, tá? É Cruzeiro dentro de casa, eu vou na vitória do Cruzeiro. Aconteceu todas as 11 vezes e acredito que a gente tem tudo para ver a 12ª. Ah, mas a Chape não sei o quê. Cruzeiro dentro de casa, mano. Tá valendo a pena, até porque eu acredito que todos vocês já entraram pelo menos uma vez na vitória do Cruzeiro, né? Pelo menos 1, 2 vezes. E eu acredito que mesmo que dê head, pô, tudo que você já ganhou compensa. E então, se tá dando certo, mantém. Tá dando certo a vitória do Cruzeiro em casa? Mantém, pô. Quando der errado, pô, beleza. Talvez não ganhe todas dentro de casa, até porque é muito difícil ter isso numa campanha. Mas, pô, todas as vezes que tu já pegou antes, filho, esquece, tá? Pra mim é a vitória do Cruzeiro. 7 horas da noite, voltando pro Brasileirão, temos aqui o Derby Paulista.
Corinthians contra Palmeiras, né? O Palmeiras que eu estive lá no estádio, uma classificação heróica, cara, um dos jogos mais emocionantes que eu já participei. Foi contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, pela adversidade, tá com a menos, depois com 2 a menos. Cara, que pica, mano, que jogão, mano, que jogão. E assim, tropa, o Corinthians, ele tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, no meio da semana, que tem que reverter aqueles 2 a 0 contra o Atlético Goianiense. Mas, pô, é a chance do Corinthians tentar ainda ser campeão brasileiro, porque a diferença está de 6 pontos. Se o Corinthians vence o Palmeiras, essa diferença cai para 3 e fica tudo aberto. Agora, por exemplo, o Corinthians perder esse jogo, cara, a diferença indo para 9, pô, aí já, para mim já é quase impossível tirar do Palmeiras, pelo que o Palmeiras tem jogado, tá bom? Pelo que o Palmeiras tem jogado. Até porque o Campeonato Brasileiro tá muito nivelado aqui para baixo, tu pega assim, Juventude, Cuiabá, Avaí, Curitiba, Goiás, é time que, tipo assim, pega o Palmeiras, mano, não dá, mano, tá ligado? Não dá dentro. Eu gosto do time do Fortaleza, pra mim o Fortaleza não cai. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, tropa, quando elas se enfrentam normalmente, jogo de gols dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Corinthians não vence a 3 jogos, vem sofrendo gols nesses 3, dos últimos 5 em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols, né? O estilo de jogo do Portuga. Palmeiras não vence a 10 jogos, dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Palmeiras não vence não, Palmeiras não perde a 10 jogos, tá? Não perde, tô falando besteira aqui. Cara, quando foi a última vez que o Palmeiras ganhou do Corinthians fora de casa? Foi ano passado, ó, ganhou de 2 a 0. Então assim, tropa, vamos lá. Não venho para esse jogo para buscar mercado de resultados não, tá? Por mais que o Palmeiras viva um momento bem melhor que o do Corinthians, é clássico, tropa. Clássico não vou tentar aloprar não. Mas o que eu considero interessante para esse jogo? Buscar gols pela necessidade do Corinthians de vencer esse jogo, de ser a única chance aqui que dá para ter vida aqui ainda no Campeonato Brasileiro. Dá para buscar 2 gols, tá bom? Por mais que esse jogo tenha cheiro de menos de 4 gols, cheirinho de menos de 3,5, eu vim aqui na ousadia buscar 2 gols, tá? E vinha mesmo. Jogo cara de 1 a 1. Cuiabá e Juventude 8,5, pô, tô fora. 2 equipes aqui bem ruins mesmo. É um jogo que eu exploraria cartões, tá? Eu acredito que vai ser um jogo bem pegado. O Juventude tá desesperado, o Juventude tem que vencer de qualquer jeito. O Cuiabá faz o estilo de jogo truncado, né? Embora o Cuiabá tenha melhorado bastante com esse novo treinador, mas não vim aqui buscar nada. Mesma coisa aqui, 9 horas da noite, Botafogo e Atlético. Poderia dar uma moral pro Botafogo, porque o Atlético não vai poupar, porque o Atlético já poupou contra o Nacional e venceu de novo, né? E macetou o Nacional, na verdade. Pô, o Atlético, cara, é um time meio maluco, tá ligado? Jogos que tu acredita que vai ser difícil pra ele e tal, ele acaba ganhando. Então vou ficar de fora desse jogo. Pra mim é um jogo para menos de 3 gols e meio. Pode ser interessante. O Botafogo não tem um poder de ataque muito bom. O Atlético Goianiense também não é um time que vai ficar se expondo fora de casa. É um time de contra-ataque, com um contra-ataque muito forte. Então pra mim vai ser um jogo mais estudado ali, um jogo de poucos gols. 8h30 da noite pra gente fechar. Só que antes, dá uma moralzinha aí, dá aquele like maroto. Porque esse teu like que ajuda a fortalecer o canal, o YouTube a divulgar o canal, então preciso muito dele, tá? Não é pra me engrandecer, não é pra falar que o canal é pica, mas é porque o YouTube olha assim e fala, pô, o vídeo do moleque lá, sei lá, tá com 50 mil visualizações, pô, só tem 4 mil likes, então o vídeo deve ser ruim, né? Porque ninguém tá curtindo. Aí ele pega meu vídeo e começa a não recomendar, tá ligado? Ele bota meu vídeo meio esquecido assim, pô, o vídeo do moleque deve ser ruim, porque muita gente tá vendo e pouca gente tá dando like. Então, pô, pra fortalecer o canal de verdade, mano, deixa o like aí, não te custa nada, ó. Ó, só aí já dei 3 likes, tá? Apenas. Vamos lá. River Plate contra Newell's Old Boys. River Plate tentando se levantar aqui no Campeonato Argentino, é o 8º colocado com 18 pontos. Já tá 10 pontos atrás do Atlético Tucumã. Mas é o Atlético Tucumã, né? Com todo respeito, o River Plate tem totais condições de passar. Tem um jogo a menos o River, né? Então se ganhar ele vai a 21, fica a 7, já, tá ligado? Já olha lá no retrovisor. O Atlético Tucumã já olha no retrovisor e fala, ih, não posso falar palavrão, né? River tá chegando, hein? Então vamos lá, o Newell's está aqui também, tá próximo ao River, mas o Newell's tá numa sequência ruim, não vence a 5 jogos, né? Tava com 3 derrotas seguidas, empatou o último. Se a gente olhar aqui o histórico, quando elas se enfrentam, jogo de gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e também 4 foram onde as marcam. O River vem de 4 vitórias seguidas sobre o Newell's Old Boys. Interessante momento. Newell's dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Não vou ficar em cima do muro, vitória do River, tá? Apenas. Dá pra buscar casa empate anula no bilhete. Cotação acima de 1,50, sempre dá pra gente buscar com um empatezinho e dar essa resguardada aí. Mas considero bastante interessante isso aqui. Beleza? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos de sabadão. Jogo pra caramba. Espero ter entregado
o melhor para vocês, né? Porque o meu melhor eu fiz, mas eu espero que realmente dê certo, né? Porque o futebol é isso. Muitas vezes a gente passa um tempão aqui analisando, fazendo tudo, mas as coisas não acontecem, até foge do nosso controle. Igual ontem, o goleiro do Melgar pegou até pensamento, pegou 3 pênaltis, pegou tudo, acabou quebrando o nosso bilhete, mas faz parte, beleza? Então é isso, tropa. Conto com a presença de vocês amanhã. Não deixa de dar o like, não deixa de fazer gestão de banca, é muito importante. Campeonatos estão no início, então é muito normal a gente ver os times oscilando, a gente tendo zebra, até a gente realmente ver o desenho dos times que vão brigar lá em cima ou não. Exemplo, a Atalanta sempre está ali brigando na Champions League. Pô, não foi para nenhuma competição temporada passada. Juventus sempre ali brigando pelo título, tá ligado? Foi um time que começou muito mal. Então, vamos dar uma segurada aí. Já falei demais, tamo junto, muita fé. Pra cima!